Gálatas, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 4, o verso 7, somente o verso 7, nessa noite. Gálatas, capítulo 4, verso 7. Verso 7. Amém? A palavra de Deus diz assim, está exposto aqui no Data Show também, aqueles que não tiverem Bíblia. Diz assim: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez por iluminação e compreensão. Baixe sua cabeça, curve sua fronte e vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por essa primeira parte, ó Deus, por tudo o que aconteceu aqui. A direção, ó Deus, os louvores entoados ao Teu nome. As orações feitas, ó Deus, a leitura da palavra. E nesse momento, ó Pai, te pedimos iluminação do céu, do alto, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, como o Senhor vem falando, ó Deus, através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Lá no finalzinho do verso 6, lá no finalzinho, tem uma palavra lá em aramaico que diz Abba Pai, mostrando desse relacionamento que nós temos, um relacionamento de intimidade com o Pai, né? E o apóstolo Paulo, ele não escreve isso por acaso, é intencional, né? Abba Pai, aqui na língua que Jesus falava, hebraico e aramaico, que é uma palavra de relacionamento, uma palavra de intimidade, relacionamento com o Pai. E ele fala que é justamente isso, pai, papai, ou pai amado, ou paizinho. É esse significado de relacionamento. Nós temos que ter essa intimidade com o Pai, porque agora nós somos filhos de Deus. E Paulo estava escrevendo essa carta justamente para demonstrar esse amor de Deus pelos seus filhos, né? Quando ele chega nessa parte aqui, tanto judeus como gentios, que fazia parte dessa igreja, e ele está mostrando justamente isso, a intimidade, né, que nós temos com o Pai, né, Pai amado, Abba Pai, por isso tem esse significado. E essa palavra, ela é usada somente pelo apóstolo Paulo e Jesus, quando ele está na cruz, quando ele está no Getsêmani, a caminho da cruz, tá? Quando Jesus está no Getsêmani, a caminho da cruz, ele vai dizer a mesma coisa, né? Naquele momento que ele está no Getsêmani, suando gotas de sangue, passando pelo momento de mais agonia, é nesse momento que ele clama ao Pai. Eu queria colocar esse texto só para a gente ler, para saber que nós temos acesso direto a Ele, intimidade com Ele, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Nós temos que correr em direção dEle, para Ele, focar e não tirar os olhos dEle. Eu vou pedir a Leonarda para colocar aqui, Marcos 14, 36, que é justamente nesse momento onde Jesus clama ao Pai, no momento de dor, no momento de angústia, no momento onde ele foi literalmente abandonado pelos seus, e naquele momento onde o Pai não respondeu a sua oração, porque ele sabia que teria que ir à cruz do Calvário. É o que ele diz. E dizia, a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa. Então, essa palavra de intimidade com Deus, nós temos também, e dizia Abba Pai. Tudo me é possível, passa de mim este cálice, porém, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. É justamente onde ele está aqui no Getsêmani, no momento de agonia, no momento de dor. Ele sabia o que ia passar, e ele clama ao Pai, e isso tem tudo a ver com nós hoje. No momento de agonia, no momento de dor, nós clamamos a Ele, ou na alegria, ou na dor, nós vamos a Ele. Porque nós sabemos que Ele estende a mão poderosa sobre as nossas vidas. Essa palavra é um símbolo, é uma palavra justamente de intimidade. Você tem acesso direto, intimidade ao Pai. Jesus foi ao Pai, diretamente ao Pai, no momento de maior pressão da sua vida, no momento de opressão, aonde o império das trevas pensou naquele momento que tinha ganho dele.
Mas Jesus, ele clama ao Pai. E agora o apóstolo Paulo diz a mesma coisa, quando nós voltamos lá para o versículo 7, Gálatas 4, 7, que nos momentos de dores, de agonia ou de devoção, nós temos que clamar a Ele, ir diretamente a Ele, a capacidade de chamar por Ele, quando mesmo tudo parece desmoronar, o mundo do jeito que está, a economia do jeito que está, as guerras chegando, nós temos que ir a Ele, a Ele, a Ele, clamar a Ele, tá? A Ele, ir diretamente a Ele, somente a Ele, interceder a Ele, ir a Ele, é isso que nós temos que fazer, tá? Com toda a nossa força, com todo o nosso ser, nós temos que buscar a Ele, porque agora nós temos o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo agora ele termina essa parte, onde ele falava justamente desse tema, a filiação que nós temos com Deus. E ele chega ao final no verso 7, olha o que é que ele diz no verso 7, tá? E ele vai dizer que nós temos uma nova identidade, nova criatura, novo ser, e que nada pode tirar essa nossa identidade, que está em Cristo Jesus. Cristo nos liga a Deus, olha o que ele diz no verso 7, ele diz assim: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ó. Ele dá duas coisas aqui que nós somos. Primeiro, ele diz que nós não somos mais escravos. O homem sem Deus, ele é escravo, escravo do pecado, escravo do medo, filho da perdição, é um escravo que sempre vai estar subordinado a um feitor, mas ele diz, porém, todavia, ou mais, você agora é filho de Deus, e sendo filho, ele repete duas vezes filho, e sendo filho, as repetições de Paulo é intencional, para isso ficar gravado no nosso coração, nós não somos escravos, nós não estamos debaixo de um feitor, não, aí ele repete aqui, porém filho, e sendo filho também herdeiro, ainda ele nos dá a filiação através de Cristo e ainda nos dá o quê? Uma herança. A herança no céu. E é interessante o que o apóstolo Paulo fala aqui. Porque no verso 6, eu vou pedir para voltar. Ele estava falando no plural. Verso 6, olha o que ele diz, no plural. Porque vocês são filhos. São filhos. E agora, ele passa para o singular, a palavra, justamente no versículo 7. E sendo filho, a intenção de Paulo é que Deus, ele fala com cada um de nós, pessoalmente, individualmente, filhos, e ele vem agora para o singular, meu filho, minha filha. Isso é a questão de pertencimento, a questão de intimidade, a questão de você ir e ter acesso totalmente a Ele. Não são mais, agora individualmente, Ele fala com você individualmente, você tem acesso a Ele, e isso é o que, pastor? Intimidade. Ele está olhando aqui, é como o apóstolo Paulo dissesse aqui para vocês, é sobre você, foi por você, essa filiação, através do que Ele fez na cruz do Calvário, foi por você, foi por amor, individualmente, filhos, nós nos tornamos a igreja, e agora Ele fala no individual, pessoalmente, é isso, e essa é uma verdade que nós temos que guardar no nosso coração, cada um desses que estão aqui hoje, ou daqueles que creram em Cristo um dia, se tornaram filhos de Deus a saber. Por isso que o apóstolo Paulo diz, já não é mais escravo, não existe mais escravidão. Agora não, agora porém vocês são filho. E no grego aqui, o estado é uma força, quando a palavra grega tem a questão de permanente. Você é filho permanente de Deus, não mais escravo, ninguém pode tirar você de mim. Essa filiação é irrevogável, não tem como ninguém tirar você das minhas mãos, aquilo que Jesus disse, lá em João 10, aqueles que meu Pai me deu, de maneira nenhuma serão lançados fora, filhos de Deus, a palavra aqui é pertencimento eterno,
Então nós não pertencemos mais à escravidão do mundo ou das potestades do ar, nem do medo, não. E isso não quer dizer, meus amados irmãos, que não haverá luta, tá? A luta é diária. Todo dia aparece uma, mas com a certeza que somos filhos de Deus. Tá? O pecado não acabou ainda. As velhas forças ainda lutam dentro de nós. Ainda há a militância justamente do espírito contra a carne. Há uma luta. E quem vai ganhar essa luta? O apóstolo Paulo vai dizer isso lá no capítulo 5. É quem está sendo mais alimentado. Tá? Mas agora, quando ele fala disso, ele vai falar de pertencimento, que não tem como perder essa filiação, mas também de identidade. A nossa identidade está em Cristo, nós somos filhos, tá? Filhos de Deus. Então, nós temos que entender que nós não podemos mais agir como escravos. Tem pessoas que ainda estão escravizadas, têm medo de perder a salvação, têm medo que a oração não seja respondida, estão presas a um tipo de legalismo, porque Deus ele já programou toda a nossa história. E Ele responde à oração. Tá? Ele responde à oração. Ele responde à petição. Nós não podemos viver escravizados. Por quê, pastor? Porque vocês são filhos de Deus. Filho, individualmente. Tá? Há uma transição aqui. E a transição, ela é uma coisa maravilhosa. Olha o que é que ele vai dizer. Ó. A transição. Não é mais escravo, porém filho. A primeira transição é essa, de escravo para filho. A segunda, e sendo filho, herdeiro. Transição natural, ó. Antigamente, escravo, agora filho. E depois de filho, agora herdeiro de Deus, a saber. É uma transição radical. Radical, é uma mudança de escravo para filho. E isso garante o quê? Uma herança. Herança. E com tudo isso que foi dito aqui, nós podemos hoje descansar. Descansar em Cristo. Permanecer em Cristo. O servo, o escravo, ele trabalha por aprovação. Muitas pessoas estão querendo ser vistas. Não. Quem quer ser visto é escravo do legalismo. O filho agora tem a consciência. Tem a consciência e a segurança. E agora nós temos o que, pastor? O descanso em Cristo. Nós descansamos porque nós somos filhos. Então o escravo, ele sempre age assim. Ele age porque ele quer, ou ele está debaixo do feitor, ou ele quer aparecer. Isso é a escravidão do legalismo. Isso vai gerar o que no nosso coração? Intimidade com Deus. Não só pertencimento, não, mas intimidade. A verdadeira identidade se baseia no amor do Pai pelos seus filhos. Ele nos ama intencionalmente. Por isso nós podemos clamar a Ele, como nós vimos no versículo 6, Abba Pai, com intimidade, sabendo que Ele vai nos responder no tempo dEle. E os não dEle são terapêuticos. São pedagogias, é pedagógico o não de Deus, o não de Deus é porque aquilo naquele momento que nós pedimos, não vai servir para nós, é justamente a pedagogia de Deus, e essa filiação ela afeta, como nós nos damos no dia a dia, as culpas, muita gente está escravizada ainda, com culpa, a sua culpa já foi paga. O medo, tire esse medo. Nós vamos ter o entendimento de que essa autoridade de Deus, ela é espiritual nas nossas vidas. E nós vamos ver essa identidade de herdeiro. Nós temos que lidar com as culpas e com o medo. Muitas pessoas ainda têm a mentalidade de que, pastor? De escravo. De que Deus ainda vai punir. Não, o que Deus pode fazer com as nossas vidas é só corrigir, mas não há punição mais para os seus filhos, não há rejeição mais, não, quando você erra, não, você tem um advogado justo e fiel. Então nós temos que ter essa mentalidade, as culpas, o medo, tudo foi pago, não há mais rejeição pelos filhos, não.
O filho foi literalmente salvo. Nós temos que entender que nós já estamos à mesa. Nós não estamos fora da mesa, nós estamos na mesa do Pai. O Pai garantiu. Foi um ato jurídico de Deus, nos tornando essa filiação. Quando Ele nos justifica pela fé, é um ato legal de adoção, meus irmãos. Então nós não podemos ficar com medo, não. Nós temos que, essa culpa tem que ser jogada fora. Não pode ser revogada essa filiação. Nós temos que ver isso, o fim do medo. Não há castigo. O medo está associado à punição. Muitos ainda estão debaixo disso. A relação agora é de intimidade, Abba Pai, entre um pai e um filho, não entre um servo e um escravo, não. O amor do Pai traz, meus amados irmãos, segurança para os seus filhos, absorção completa da culpa. Nós temos que lembrar disso, nós fomos libertos da culpa do pecado. Foi tudo planejado, a nossa filiação foi toda planejada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não há condenação. Não, nós temos que ter isso na nossa consciência. Por isso agora nós podemos nos aproximar dele confiantemente. Nós podemos ir a ele, o acesso é a ele, ir a ele, buscar ele, em vez de se esconder por um ato falho, como fez Adão. Adão se escondeu, Adão ficou debaixo, Deus vê tudo. Não, nós temos que ir a Ele, a Ele, a Ele. O Filho para o Pai, uma ligação direta. Nós temos que ir a Ele, não se esconder, porque toda vez que você for a Ele, você vai ser acolhido. Toda vez que você for a Ele, você vai ser acolhido. Vocês lembram do filho pródigo? O pai recebeu de braços abertos. Toda vez que você for a Ele, Ele vai sempre vai lhe acolher, sempre vai acolher você. Eu quero que coloque um texto aqui, só para me trazer algumas referências bíblicas. Leonardo, coloca aqui 1 João 4,18, para a gente perder esse medo, perder essa culpa, sair dessa escravidão. Vamos ler aqui? 4,18. Isso. É isso aqui que eu quero que vocês percebam. Vamos ler aqui, igreja? No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então não existe castigo. Aqui está claro. Não existe punição. O que existe entre um pai e um filho hoje é correção afetiva em amor. O amor, não existe medo. Nós não podemos ser escravo do medo. Não, nós somos filhos de Deus. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Nós temos acesso direto a Ele. Porque o medo envolve castigo. Castigo, Ele não pune os seus filhos, não. E quem teme não é aperfeiçoado. Quem tem medo não é. Eu queria deixar só esse texto aí para que a gente possa pensar nele, tá? Segundo, o que eu falei dessa autoridade divina, nós temos e percebemos essa autoridade. O escravo, ele obedece por obrigação. Por obrigação. Os legalistas obedecem por obrigação. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Os filhos não, eles já têm o sobrenome. Eles já têm o sobrenome. E através desse ato legal que nos faz filhos de Deus, agora em amor nós obedecemos o Pai. A legitimidade jurídica no ato de Cristo, nos absorvendo. Agora Ele nos governa, Ele governa as nossas vidas por completo. O crente, ele não ora como alguém que está ali escravizado, não. Mas o filho ora sabendo que as promessas de Deus vai se cumprir nas suas vidas. É assim que a gente ora. O mal não tem domínio sobre o crente, não. Ao mal,
as tempestades, as potestades e as tempestades que vão vir nas nossas vidas, nós mantemos o nosso lugar de filho e resistimos, porque vão passar, meus irmãos. Nós estamos aqui na terra, mas nós temos a garantia eterna. Essa confiança tem que estar no nosso coração, cravada nos nossos corações. O Deus Todo-Poderoso que cuida dos seus filhos. Tá? E como é que nós aplicamos isso? Como é que nós observamos uma vida de herdeiro, o herdeiro do céu, uma vida diária? Como é que nós percebemos isso? Ele exige alguma coisa? Claro, a mudança é na prática, de uma mentalidade totalmente mudada por Deus. Não há peso, não há culpa, não. O herdeiro caminha com isso, não há culpa, não há pressão. Não há. A ansiedade vai embora, a pressa acaba, o ativismo religioso é lançado fora. Nós não vamos barganhar com Deus, não, porque nós já somos filhos e herdeiros de Deus. Agora nós fazemos o que, pastor? Nós começamos simplesmente, através desse momento que somos filhos, descansar na providência de Deus. Nós temos que aprender a descansar na providência de Deus. É isso que nós temos que fazer. Essa identidade já foi lançada sobre nós, e nós temos que aprender a descansar nessa identidade de Deus. Tá? Temos que descansar. Quando nós trazemos isso para a prática, ele vai dizer, lá no versículo 7, filho de Deus individualmente. Portanto, se tu és filho, tu és herdeiro de Deus, aquela mesma coisa que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso que Paulo encerra essa frase falando justamente da herança. Primeiro ele falou que nós não somos mais escravos, aí ele falou filho, aí ele repete, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Herdeiro espiritual por meio de Deus, por Deus através de Cristo Jesus. Não é por desempenho, não é por as minhas virtudes, não é por isso, não é. A herança chegou a você porque veio de Deus, do céu, através de Cristo. A iniciativa sempre é de Deus. Se você ler toda a Bíblia, tudo isso vai quebrar o orgulho humano. Por Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A justificação é pela graça, mediante a fé. Graça. Eu tenho fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não existe nada em mim que poderia agradar a Deus, não. A iniciativa é de Deus. A soberania de Deus na salvação. A graça que nos alcançou. Pastor, e tem alguns que resistem à graça? Tem. Aqueles que não são, eles vão resistir. Mas aqueles que são filhos de Deus é irresistível. Você vem, você se entrega a Deus. Você se doa completamente. Você se entrega por completo, corpo, alma e espírito. Por isso que nós temos que, cada dia, nos aprofundar nessa doutrina, a doutrina da adoção. Nós fomos adotados, inseridos na videira. Muitos cristãos têm uma negligência com essa doutrina. Tem um autor chamado J.I. Parker. Ele tem um livro chamado O Conhecimento de Deus. É muito bom. Conhecimento de Deus. E ele escreve algo, ele diz assim: a adoção é a mais elevada das doutrinas do Evangelho. Igualmente a justificação. Aí ele vai dizer, a justificação declara que Deus perdoou os seus pecados. E a adoção lhe chama e lhe coloca na mesa da família de Deus. Isso é verdade. Nós somos declarados justos com a justificação e, através da adoção, nós somos ligados à família de Deus. A adoção caminha junto com a justificação. A justificação tirou você da condenação, a adoção te colocou na família de Deus. Juntos. Ambos caminham juntos. Adoção, justificação.
Adoção, justificação. Por isso é importante essas duas doutrinas. A justificação é uma declaração. Você é inocente, não existe mais condenação. E a adoção é uma declaração de relacionamento, de família. Você é meu filho, você faz parte da família espiritual de Deus através de Cristo Jesus. É um ato do coração do Pai em te trazer para essa família adotados. A justificação resolve o problema do pecado completamente. E a adoção resolve o problema do relacionamento. Agora, filho, entrou na família, filho de Deus. Tudo isso são palavras de J.I. Parker. A justificação tira você do banco dos réus. A adoção te coloca na mesa de jantar do Rei dos Reis e Senhor da Glória. Família, filhos, já estamos participando já da família espiritual. É isso que ele diz. A justificação te tira do banco dos réus, a adoção te coloca na mesa de jantar, junto com o pai e com o filho. Então, um crente pode entender perfeitamente a doutrina da justificação. Deus declarou você justo. E ainda assim querer viver escravizado por algumas coisas. É isso que acontece muitas vezes. Você fica ansioso, você fica depressivo, você esquece que é da família de Deus. A doutrina da adoção é o antídoto para resolver as nossas vidas. Família, pertencimento espiritual, inseridos, adotados, amados por Deus. É o antídoto que resolve todas as nossas vidas. É essas doutrinas juntas, ambas. Por isso, a adoção nos convida justamente a sentar na mesa, juntos, como família de Deus. Não simplesmente como pedintes, não, que precisam convencer um juiz severo, não é isso, mas é sobre filhos de Deus, os filhos que estão na mesa, que se aproximam do Pai. O Pai que ama os seus filhos incondicionalmente, Ele nos ama incondicionalmente. Por isso nós temos que ter cuidado com as formas de escravidão moderna, a escravidão do legalismo religioso, essas doutrinas aí, que vivem aí fora, que sempre querem tirar a suficiência de Cristo para a salvação. São doutrinas legalistas de escravidão espiritual. Eles estão escravos porque eles sempre tentam alguma coisa nova. Não segura as ovelhas, porque não são ovelhas, são bodes. E eles vão inserir várias coisas. Isso é legalismo. Vão inserir novidades, vão trazer atrativos, vão fazer vários tipos de estratégias para motivar. Tem igrejas hoje que só vivem hoje literalmente de fazer alguma coisa para que os membros possam estar dentro da igreja, e não tem culto de doutrina, não tem EBD. Isso são igrejas que viraram, que são legalistas. Era o que ensinavam nessa época os judaizantes, que eles precisavam completar a fé com as obras da lei, com algo que faltava, com a lei de Moisés, com a lua, com as festas de Pentecostes. Hoje é do mesmo jeito. Eles inserem o sábado, dizem que você não tem mais pecado. Igrejas assim lotadas, mas vazias, porque não são filhos. Eles estão escravizados a um sistema. Não foram libertos, não. Eles ainda estão como meninos espirituais, aquilo que Paulo falou no começo. São escravos, são legalistas. Não tiram Cristo do centro, colocam o homem no centro. É uma doutrina antropológica, a doutrina focada no homem, a doutrina focada no eu. Isso é legalismo, isso é escravidão que leva à condenação. Que leva à condenação. Tentam estabelecer justamente metas de atividades e nunca conseguem remover a incredulidade do coração, porque é pelo mérito,
é quem faz mais, é quem fez melhor. Isso é escravidão espiritual. A segunda escravidão moderna hoje espiritual é o moralismo. Não é pelo que eu faço, não é. É por causa da minha identidade social, é pelo meu RG, não é. O moralismo cultural, isso é uma escravidão moderna hoje. É pela produtividade, pela realização cultural. Tiraram a Bíblia, não é pelo nome. Muitos crentes escapam do legalismo e entram justamente no moralismo. Eu sou perfeito, perfeitão. Moralistas que estão escravizados, vivem por produtividade. E a terceira e última escravidão é a do medo, que a gente falou muito aqui. Um medo que no final Deus não seja favorável ao nosso respeito. Ele é ao nosso favor. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Resposta: ninguém. Vão tentar ser contra nós, mas nós somos filhos, nós estamos na mesa do Rei, na família do Rei da Glória. Tem que quebrar esse medo. Tem pessoas que vivem pensando que simplesmente Deus está fazendo um checklist da sua vida passada. Não, o seu passado ele passou a limpo. O seu arquivo foi deletado, foi lançado no mar de esquecimento. Por isso agora nós podemos clamar, através do Espírito Santo, o Abba Pai. Muitos legalistas, e a gente tem que quebrar isso. Nós podemos ir a Ele, com clamor confiante, a Ele, interceder a Ele. Até o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos orar. Tudo é ao nosso favor. O que é que nós temos que continuar marchando, militando, com o estandarte do Evangelho levantado? Somos um, em Cristo nós somos um. Que nós possamos, como pregadores, como obreiros, como cristãos, trazer tudo isso para aplicação. Nós temos uma identidade, e essa identidade é em Cristo. Não é por comportamento, não, mas é por retidão, é essa identidade. A ordem bíblica sempre foi: você é filho. Portanto, agora que é filho, você vai viver como filho, e não como um escravo, e não como um pagão, não. Nós vivemos como filho de Deus. Tudo isso, essa questão de moralismo, toda essa questão, isso limpa isso nos nossos corações. Nós vamos ser e viver de acordo com como Deus diz que nós somos, e nós vamos viver. É isso que nós temos que fazer. Quando a identidade, ela sempre vem primeiro. Primeiro, Deus, Ele muda o nosso coração, nos torna filhos de Deus, e agora Ele produz a liberdade. É tudo isso que Ele falou aqui, até o capítulo 4. Até o capítulo 4, essa identidade. Do capítulo 5 ao 6, Ele vai dizer como é que nós temos que viver esse modelo. É assim. Então essa doutrina da adoção tem implicações para as nossas vidas diárias. Se somos filhos, nós somos escravos. A nossa oração deveria refletir isso. Deveria refletir isso. Não é uma oração que tenta convencer um juiz cruel e relutante, não. Não é uma oração que quer acumular argumentos diante de Deus para justificar um pedido a Ele, não é isso. Mas uma oração do filho para um pai. É assim, um pai que já é favorável, porque nós temos uma identidade. E a disposição dele é sempre estar em nosso favor. Não é um juiz punidor, não. O que ele pode fazer é nos, literalmente, somente, nos corrigir em amor. Quando nós trazemos isso para a igreja, nós temos como igreja refletir o que é realmente adoção.
Tá? Paulo não fala apenas de uma religião individual, não é isso, é uma família. Tudo que a gente vê é Cristo falando, Paulo falando. A Bíblia falando, o Evangelho falando, os apóstolos falando, Pedro, João, família, filhos, capítulo 6, para ter no capítulo 7 um relacionamento individual, mas é filhos, ó, igreja, um corpo, membros, mas filhos de Deus. É isso que nós temos que refletir como igreja. Não há distinção entre cor, raça, etnia, países, não há. Classe social, não há. Educacional, não há. Não há diferença. Não há os favoráveis, não há. Não há nenhum. Onde todos lembrarem que foram adotados, nós vamos ter um pensamento diferente. Adotados, então, adotados, família. Família vive junto. Família ora junto. Oração individual como filho, mas em comunidade. Família aprende junto. Família senta na mesa juntos, com o Pai que estás no céu. Essa é a visão. Essa é a visão de filhos, para depois ter essa intimidade individual. Intimidade individual. Intimidade individual, é isso. Agora sim, herdeiros. Herdeiros de Deus. Não há distância, não. O que há é pertencimento. E nós temos que experimentar isso na prática, todo dia. Experimentar todo dia. É isso que ele fala aqui para nós nessa noite. É isso que ele está falando. Não é pelo que nós somos que nós nos tornamos dignos, não. É porque ele nos deu uma nova identidade. E essa identidade é de filhos de Deus, filho de Deus. O Pai enviou o Filho, quando a gente leu, né, esse capítulo todo, o Filho cumpriu a lei cabalmente, morreu em nosso lugar, viveu em obediência perfeita, morreu carregando a maldição, a nossa maldição, mas no terceiro dia ressuscitou poderosamente, inaugurando essa nova criação em Cristo Jesus. Esse é o resultado, e é essa direção que nós temos que seguir e continuar, com os corações alegres. Isso vai produzir um clamor da igreja, quando nós clamamos, Abba Pai. Você não precisa, preste atenção, você não precisa ganhar um lugar na mesa, não. Você já foi adotado. A mesa já está posta e você já está sobre a mesa. Família de Deus. Família de Deus. Você tem um nome. Você tem uma identidade. Você tem um nome, você tem uma identidade. Você pode se alegrar no Senhor, na presença da mesa do Rei, porque você é filho de Deus. É isso que ele diz. Assim, já não são mais escravos, mas filhos de Deus e também herdeiros de Deus. Essa herança é garantida. Garantida. Isso chegou até você, não por merecimento, não, mas pelo que Cristo fez por nós. É a obra dele, pela graça mediante a fé. Não vem de nós, não vem. Por isso nós temos que viver à altura agora desses filhos de Deus. Tá? Não é por conquista ou por mérito, não. Mas é a resposta natural do que o Filho fez por nós. Nós já possuímos a herança. Nós não podemos continuar na escravidão, meus amados irmãos. Não podemos andar na escravidão. Você poderia perguntar, pastor, quando a escravidão continua? Quando esquecemos que a salvação é por graça. Queremos envolver obras, a escravidão continua. Quando meditamos, quando a escravidão continua, pastor? Quando nós meditamos no nosso valor, pelo que fizemos, não pelo que Cristo fez. A escravidão continua. Quando nós deixamos a culpa
fala mais alta do que a graça de Deus, o perdão de Deus e a misericórdia de Deus. Você é filho. Quando nós vivemos tentando conquistar a aceitação, em vez de buscarmos Jesus, muitos querem aceitação. Não funciona, isso é escravidão. Nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Não há escravidão. Os filhos recebidos pelo Pai. Pastor, uma diferença entre servo de Deus e filho de Deus? Claro que é. Isso muda todo o nosso comportamento. Muda o que, pastor? O servo obedece por medo, o filho obedece por amor. Você tem que se apegar a isso e viver por isso. O servo tem punição e será punido. O filho deseja agradar e fazer a vontade do Pai que estás no céu. O servo sempre tenta conquistar a aceitação do público, do mundo, das pessoas ao redor. Não. O filho vive pela aceitação de que já recebeu de Cristo Jesus. É assim. O filho não serve para ser amado, não. Ele serve porque já é amado por Deus. E o lugar de servo é lugar de honra. Jesus veio para servir. Nós somos filhos, mas ainda servos de Deus. Lugar de honra. O filho não serve por servir, não. Não, ele agora clama ao Pai, dizendo: Abba Pai, Pai amado, a intimidade e a confiança. O servo, meus amados, vive carregado de culpa e de performance humana. Os filhos vivem pela graça mediante a fé. É assim. Ele entende sua identidade. Ele entende. Não é pelo fazer, ou pelo muito fazer, não. É pelo pertencer. Pertencer a Ele. O servo trabalha sem esperança. O filho sabe que é herdeiro das promessas de Deus. A segurança, a descanso e a confiança no Pai, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos abrir agora, Giliardo, para as perguntas. A irmã aí, o Janderson não veio hoje, ele já está preparado aí, viu, Giliardo? Tomara que seja só uma, não seja 3 que nem Janderson, né? Graças para meus irmãos. Antes de fazer a pergunta, eu queria passar uma informação para a igreja, para o pastor e para todos os ouvintes aqui. Quando eu estudava, né, há 40 anos atrás, eu era muito tímido e deixava na sala de aula de fazer algumas perguntas, e toda vez que eu ia fazer prova, era obrigado a mamãe trazer um professor particular, porque eu não perguntei e eu tinha medo de tirar uma nota ruim. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo isso, e depois, quando eu fui trabalhar no banco, foi que quebrou toda essa etapa. Então, é muito boa a pergunta, porque a pergunta que eu vou fazer aqui, muitas vezes pode ser a dúvida de alguém. E a pergunta não é a pergunta, tanto no meio secular, seja um professor de português, um professor de matemática, ou de inglês, o que quer que seja, ou que seja aqui aqui na Igreja do Senhor, não é para medir o conhecimento do pastor, nem confrontar o pastor. Amém, mãe, pode ficar à vontade. Eu já estou abrindo por isso mesmo, fica à vontade. É para a gente exatamente aprender para si mesmo e também para o outro no dia que for evangelizar. Então, eu digo isso porque eu não sou onisciente, muitas vezes pode ter algum irmão que pode pensar o contrário. Não é nada disso, aqui não, é nível de conhecimento. Né? Tranquilo, fica à vontade, pode perguntar. E a pergunta ia ser uma pergunta, mas quando o pastor abriu o texto aqui no versículo 6, que falou: porque vós sois filhos, enviou Deus o nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Então, nesse versículo 6, me deu a curiosidade de duas perguntas que estão relacionadas sobre a filiação. A primeira é o seguinte: qual é a natureza da filiação divina mencionada por Paulo?
É. ela é ontológica. Pode falar. Deus conosco é um relacionamento, Deus conosco, nós com Deus. Aí da mesma forma também se o Espírito Santo é o agente, se o Espírito Santo é o agente da adoção, aí essa pergunta já surgiu por conta do parque, do escritor que o pastor mencionou aí, Sim. que ele falou da adoção e justificação. Aí ele diz assim, se o Espírito Santo é o agente da adoção, qual é a relação que está de adoção, justificação e regeneração? O pastor respondeu adoção e justificação, baseado no escritor, mas faltou regeneração aqui na minha pergunta, né? E voltando ao 6, de que maneira a herança, que já por causa do versículo 7... Estou anotando aqui, pode falar, mas quer perguntar até umas horas. De que maneira a herança prometida ao filho se relaciona com a herança prometida a Abraão? Qual é a diferença da herança para nós e a herança que Deus prometeu a Abraão? Então não foi 2, foi 3, igual a Jantes. Ele só perguntinha fácil, viu? Vamos lá, irmão aí, você falou aí, você perguntou sobre justamente essa natureza da adoção. Tem a natureza jurídica, Paulo está usando o termo jurídico da adoção, tá? A adoção formal. Então, quando nós fomos justificados pela fé, nós fomos adotados. Então, há essa jurisdição, tá? Na questão jurídica, tá? O crente é legalmente resgatado da escravidão. Então, nesse sentido aí, sim, adoção jurídica, tá? Adoção jurídica. E tem também outra, tá? A questão da adoção, dessa filiação relacional. A questão de intimidade entre o pai e o filho. Nós temos essa intimidade, esse acesso. Então, não só primeiramente jurídica, tá? Isso que você perguntou, né? A filiação jurídica, relacional. E também você falou de antológica, não é isso? A filiação antológica. Vamos lá. Então, relacional, né? Porque nós temos essa intimidade de filhos de Deus, nós não somos mais escravos, mais filhos. E a questão antológica, a questão de pertencimento, sim, mas antologicamente, somente Jesus tem a mesma natureza de Deus. Mas na questão de pertencimento, sim, tá? É uma perguntazinha complicada essa aí. Então, em termos de antológico, a palavra antológica, né, a mesma essência. Então, quem tem a mesma essência? Jesus, Deus de Deus. Mas na questão de pertencimento e intimidade, sim. Tá certo? Porque se a gente pegar a palavra antológica, está ligado ao ser de Deus. Então, quem veio diretamente desse ser de Deus, ainda bem que a gente se prepara em casa, né? Se não se preparasse, o cara estava morto, hein, Giliardo? Uma perguntinha dessa. Então o que é que acontece? A mesma natureza. Então, em pertencimento, sim, fomos adotados, inseridos na videira. Mas o único que tem o ser de Deus completamente é Cristo Jesus. Ok? Mas em termos de pertencimento, sim. Tá? A segunda foi, deixa eu ver aqui, relacionada às promessas a Abraão, foi isso? Foi. É isso, né? Não, foi. Se o Espírito Santo é o agente da adoção, sim. Qual é a relação que tem entre a adoção, justificação e regeneração? Ah, pronto, vamos lá. Regeneração e justificação. Regeneração. Pronto, regeneração é aquilo lá que Jesus disse aí depois eu aplico, tá? Regeneração é aquilo que Jesus disse lá, quando encontrou com... Me ajuda, Gonzaga. Nicodemos, obrigado. A cabeça vai falhando, é muita coisa, tá? Nicodemos, você tem que nascer de novo, do céu, do alto. Então, nós somos regenerados através... Já tem uma ligação direta com o Espírito Santo, tá? Regenerados. Do que é que Jesus disse? O Espírito Santo sopra para onde quer, né? Então, isso é regeneração. É aquela mesma coisa que disse lá em Ezequiel, né? Já tinha a promessa que o Espírito Santo desceria
e que ele ia mudar o nosso coração e aspergir água, a questão da mudança completa. Justificação é um ato, né? Nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus, justificados pela fé. Agora, o que é que tem a ver com a nossa filiação em Abraão? Tá? O que é que Deus diz a Abraão? A filiação. Através, né, da tua descendência será benditas todas as famílias da terra. Chegou até nós, a filiação. A promessa foi cumprida através de Abraão. Ok? Regeneração, novo nascimento, nascer do novo, nascer do céu, nascer da água. A água como símbolo de purificação, de mudança de vida. Justificação, um ato de Cristo na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. E o que é que tem a ver com Abraão? A promessa foi cumprida. Através do teu descendente será benditas todas as famílias da terra. E o que é que a gente vê isso, né? Que isso lá no capítulo 3, isso se aponta justamente para Cristo. O apóstolo Paulo diz que Cristo é o descendente. E através desse descendente, que havia uma promessa, antes, lá em Gênesis 3,15, ele formaria justamente essa filiação. Tá? Então, nós somos filhos de Deus, estamos ligados a Abraão, porque ele fez essa promessa lá. Através de ti será bendito todas as famílias da terra. Não só judeus, mas judeus e gentios. Ok? E a terceira, qual era, irmã? Me lembre aí. É a diferença da herança que Da Deus herança. concedeu a Abraão para a herança que ele nos vai conceder como filho. Qual é essa ok. diferença dessa herança? A de Abraão é uma, a nossa é outra. Sim, pronto. Vamos lá. A promessa a Abraão sempre foi que, justamente na fé, e que, justamente, Gonzaga está me ajudando aí, e que através na fé, a fé que Abraão teve, seria bendita todas as famílias da terra. Então, havia uma promessa, e hoje foi cumprida essa promessa. Quando? Quando Cristo veio, o cumprimento da promessa. E agora nós podemos descansar nele. Justamente isso que diz lá no Gálatas, deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver se é o 3. Espera bem aí, irmão, deixa eu olhar aqui. 3, 16, acho que é 16. Ele diz assim, 3:16, diz assim, ora, é bom que a Bíblia mesmo responda, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Então, através de Cristo, chegaria essa bênção, apontava para Cristo. Primeiro Isaac, depois vinha até Cristo, e de Cristo chegaria para nós. Justamente essa filiação. E como chegou? Pela fé. Em quem? Em Cristo, no Messias. Aquilo que justamente Gonzaga falou. Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos essa nova identidade como filhos de Deus através de Cristo. Todo crente, todo cristão que um dia creu, é justamente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. É isso a filiação. Pois essas 3 perguntas foi de nível superior. Agora eu vou botar uma aqui de nível primário. Costumo ver na cidade, às vezes a gente encontra uma pessoa e diz, filho de Deus, tu estava onde? Nunca mais eu te vi. Então, tem uma concepção no meio católico e no meio religioso que todo mundo é filho de Deus. E a Bíblia mostra que não, que nós somos criatura. E quando é que acontece que nós passamos a ser filho de Deus? Para o entendimento. João 1,12, né? Todos os que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. A partir do momento que crê em Jesus Cristo. Então, podemos dizer que, pelo que vimos, tem mais... O número de criatura é muito grande. E sendo só criatura, não entra no reino de Deus. Justamente, entra não. Somente os filhos, somente quem tem a identidade de Cristo. Pois é interessante que lá na minha casa eu tenho 4 filhos, 2 são filhos e 2 são criaturas. E eu estou pedindo a Deus que eles se tornem filhos, né? Vamos orar, irmão, aí, para o Espírito Santo soprar. Mais alguém? Obrigado, pastor. Por nada, temos 5 minutos, fica à vontade, Gonzaga. Pega o microfone aí. E se quiser fazer um complemento, Gonzaga, fique à vontade. Gonzaga sempre me ajuda.
Graça e paz, meus irmãos. Amém. Pastor, nós sabemos que nem todo mundo, mas alguns que têm uma certa bagagem bíblica sabe que a lei da adoção ela não é judaica, ela é romana. Uhum. Nesse caso, Paulo está usando ela aqui para responder, só para o pastor tirar minha dúvida, para responder a questionamento justamente dos judeus, aonde entra a pergunta do irmão. Não, filho de Deus somos nós que somos descendentes de Abraão. O gentio não pode ser. E Paulo na verdade, ele com a lei da adoção, ele quebra justamente porque eles pensavam, é o que o Gonzaga está dizendo, eles pensavam que só eles eram filhos só. Porque eles são justamente da linhagem de nascença de Abraão. Todos eles são filhos de Abraão. Aí Paulo, é justamente isso que o Gonzaga está dizendo. Paulo quebra isso aí, dizendo, vocês foram adotados. E quem é adotado tem o mesmo direito de filhos de Deus. É isso, Gonzaga. Pode continuar. E a outra, respondendo aqui um questionamento que muitos mais libertinos usam, como a doutrina da prosperidade. Por sermos herdeiros, então nós temos direito a tudo, mas quando a gente vai lá para Romanos 8, Romanos 8, 17, onde diz assim: se somos filhos, somos logo também herdeiros, e também herdeiros de Deus, e como herdeiro de Cristo. Se certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Também dá uma resposta ao irmão Ayrton aí na pergunta dele. Mas isso, Paulo aqui ele quebra justamente os mais irmãos que abrem esse entre parênteses com a teologia da prosperidade. Porque veja bem, somos herdeiros, mas ele vai dizer que também somos herdeiros do sofrimento de Cristo. E a palavra no grego aí, padecer, é sofrimento. Se sofremos com ele, que vamos passar por sofrimento. Aí quebra toda a doutrina da prosperidade, né? Saúde, dinheiro, segurança. Não, haverá luta, meus irmãos. É isso que ele diz lá. A palavra no grego é padecimento, é sofrimento. Se sofremos com ele, aí depois tem a boa notícia, né? Seremos glorificados com ele. Não é isso que diz aí, Gonzaga? Glorificados com ele. E isso nos leva que na vida cristã primeiro espinho, depois a glória. É verdade. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Ou há mais alguém? Falta 1 minuto. Vamos orar, né? Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos por essa noite, ó Deus. Obrigado por esse momento, pela Tua palavra, por esse momento de perguntas e respostas, pelas perguntas, ó Deus, que foram feitas aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo, por tudo, ó Deus. Obrigado pela vida dos irmãos que se fizeram presente, aqueles que não puderam estar, ó Deus, por alguma razão ou questão, que o Senhor possa nos trazer, ó Deus, aquecer os seus corações, porque esse é um momento, ó Deus, onde a Tua igreja se reúne para aprender mais de Ti, ó Deus, tirar as dúvidas, ó Deus, e crescer, ó Deus, em graça, sabedoria e conhecimento diante de Ti, ó Pai, para que nós possamos ter uma vida em abundância, ó Deus, aqui na terra, abundância das Tuas misericórdias, graça, amor, perdão. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem derramado bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor continue cuidando das nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, ter uma semana na Tua presença, abençoada, mas também abençoadora, ó Deus, que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Essa é nossa oração, ó Deus. Oramos, te bendizemos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus amados. Deus nos abençoe.